Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Estamos aqui nesta noite. São agora 18 horas, o horário do nosso culto começar, e nós não estamos tendo culto presencial. Preste atenção neste esclarecimento. A Igreja do Evangelho Quadrangular, como qualquer outra igreja, não foi proibida, nem pelo prefeito, nem governador, nem o presidente da República, tá? De fazermos os cultos, de termos os cultos. Na realidade, o que a Igreja do Evangelho Quadrangular está fazendo aqui em Nova Serrana é que nós estamos cooperando para que não haja aglomeração, ainda que nós, desde o primeiro dia, nós temos cumprido rigorosamente o protocolo. Nós achamos por bem, na pessoa do nosso pastor Giovanni, que é o nosso superintendente regional, de nós deixarmos esses 15 dias a igreja sem os cultos, para que as pessoas possam ter ainda mais oportunidade de se prevenir contra essa doença que é terrível. Nós queremos orar por você, pois vamos deixar aqui uma palavra nesta noite para o seu coração. Querido Deus, amado e eterno Pai, nós estamos aqui orando para o início de mais um culto na presença do Senhor, essa palavra do Senhor que vem para nos ajudar e nos edificar nestes dias que são dias maus, dos quais o Senhor já havia falado. O Senhor disse, Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós estamos aqui, Senhor, confiados no Senhor, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos abençoa, que nos livra de todos os males, que nos guarda, que nos purifica. Nós queremos te agradecer e pedimos ao Senhor a tua bênção neste culto, e já oramos, meu Deus amado, neste momento, pelo nosso prefeito Eusébio Lago, pelo vice-prefeito, pelos vereadores, todas as autoridades constituídas. Pedimos ao Senhor que a tua mão esteja sobre a nossa cidade, que é a cidade de Nova Serrana, aqui em Minas Gerais. Pedimos ao Senhor a tua bênção sobre o estado de Minas Gerais e sobre o nosso Brasil. Pedimos ao Senhor a bênção sobre o presidente da República e todas as autoridades constituídas, desde o presidente até o mais inferior, que todos eles possam ser alcançados e abençoados. Pedimos ao Senhor pelos médicos, pedimos pelo Senhor, meu Deus amado, pelas pessoas que estão trabalhando na saúde, as pessoas que trabalham nas funerárias, as pessoas que trabalham nas farmácias, as pessoas que estão na linha de frente dessa doença, combatendo. Nós pedimos ao Senhor sabedoria, graça, força, saúde, para que eles possam ser guardados e livres de todos os dados. Pedimos ao Senhor que abençoe todo o Ministério da Saúde, que o Senhor abençoe, meu Deus amado, lá a Fiocruz, onde está sendo produzida já 1 milhão de vacinas por dia para o nosso Brasil, que o Senhor possa continuar abençoando em tudo, abençoando a nossa nação, abençoando o nosso povo. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia das pessoas que nós sabemos que estão doentes, e eu coloco diante do Senhor aqui o nosso irmão Jesus. Nós colocamos diante do Senhor, meu Deus amado, a vida dele, colocamos diante do Senhor a Val, a Léo, colocamos diante do Senhor a nossa irmã Olga, colocamos diante do Senhor, meu Deus amado, a Luísa, o meu Deus amado também o William, colocamos diante do Senhor o Lucas, pedimos ao Senhor pela Janete, pedimos ao Senhor pelo esposo da Janete, todas as pessoas, meu Pai, que estão hoje enfrentando dor, doença, pessoas que estão aí com entes queridos, meu Deus amado, entubados, pessoas que estão sofrendo. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa entrar com a tua cura, com o teu milagre e com a tua bênção. Meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Nós queremos que a bênção do Senhor chegue em cada família, em cada casa, que cada pessoa seja ricamente abençoada pelo Senhor e pela força do teu poder. Que vidas sejam transformadas, que a saúde do Senhor esteja com todos. Guarda cada membro do corpo de Cristo, cada um dos nossos familiares. Alcance, meu Deus, uma das pessoas de toda a face da terra, aquelas que creem no Senhor, aquelas que não creem. Eu peço, e que a vontade do Senhor seja feita, e que o Senhor possa abençoar todas as pessoas, e que a bênção do Senhor esteja sobre todos eles, que eles possam ser alcançados. Nós estamos nesse domingo de missões, onde sabemos que o Senhor é todo poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que nós pensamos e daquilo que nós pedimos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Jesus, nós te agradecemos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pela tua graça, pela tua presença, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que o Senhor continue com a tua mão estendida, nos guardando, nos livrando e abençoando-nos em tudo, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Abençoa o coração deste meu irmão, dessa minha irmã, para que essa palavra possa entrar no coração, para que essa palavra possa ter guarida no coração dessa pessoa, que ela possa ser guardada e protegida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja.
Amém. Amém? Eu quero ler, hoje é domingo de missões, e eu quero ler uma palavra que está escrita aqui no livro de Josué, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem e conhecem muito bem. Escuta aí. Josué capítulo 1, versículo 10. Deixa eu ver se é do 10 aqui. Não, é versículo 1, capítulo 1, a partir do versículo de número 5. Vamos lá então? Então, repetindo. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 5. Eu vou ter que falar de novo. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Para ficar melhor esclarecido, a partir do versículo 1, tá? Então, Josué 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este teu povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te. Esforça-te. Tão somente esforça-te. E tem bom ânimo. Então, segura aí, ó. Não temas. Esforça-te. Tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem muito bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Meus queridos, eu estou aqui nesta noite lembrando a você que desde as 5:30 da tarde, hoje domingo, desde as 5:30 da tarde que a igreja já está aberta. A igreja está aberta, mas nós não teremos culto presencial. A igreja está aberta, eu estou aqui na igreja pessoalmente, ainda que eu gravei a mensagem em casa, mas eu estou aqui na igreja agora. E se alguém aparecer aqui, vou orar pela pessoa, seguindo toda a recomendação, né? A igreja não vai ter culto, mas a igreja está aberta, tá bom? Que Deus possa abençoar você. Vamos lá, hoje é culto de missões. E como é culto de missões, nós vamos aqui observar algumas coisas interessantes, porque muitas das vezes a gente se decepciona na caminhada. Nós vimos aqui que nos primeiros versículos aqui, no versículo 3, fala: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como disse a Moisés. Josué aqui, ele estava passando por um momento difícil. No culto de manhã, eu falei sobre o momento difícil que Zaqueu estava passando. E agora no culto à noite, quero falar do momento difícil que Josué estava passando. Por que momento difícil? Josué, ele era servo de Moisés. Ele era um capitão,
ele era um chefe de exército, e ele era o companheiro de Moisés. É o camarada que levava água para Moisés lavar as mãos, é o camarada que entregava toalha para Moisés enxugar as mãos, era o camarada que estava com Moisés em tudo que Moisés ia fazer. Ele era aquela pessoa que andava com Moisés, era o trabalho dele, era o papel dele, e ele tinha prazer em servir Moisés. Ele servia primeiramente a Deus, mas servindo a Moisés. E o que aconteceu? É interessante porque para a gente servir a outra pessoa, muitas das vezes a gente pode receber alguma tarefa ou alguma responsabilidade que a gente às vezes se vê incapaz de realizar aquela missão, aquela tarefa. E foi o que aconteceu com Josué, e é o que acontece comigo e contigo, porque um dia o nosso Jesus, ele veio aqui nessa terra e ele levou o evangelho a todas as criaturas, ele pregou a palavra dele, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, ele fez e aconteceu, e sobre ele estava o poder e a virtude do Espírito Santo. E esse Jesus um dia, ele morre. Mas antes dele morrer, é interessante porque primeiro que ele avisou que ele ia morrer, e também avisou que ele ia ressuscitar. E realmente isso aconteceu, Jesus morreu, nós sabemos, ressuscitou dentre os mortos 3 dias depois, morreu na sexta-feira, e no domingo de Páscoa ele levantou, ele ressuscitou com um corpo transformado, e a Bíblia diz que ele ficou aqui na terra muitos dias, onde mais de 500 pessoas o viram vivo, né? Puderam vê-lo. E a Bíblia diz, não era visão, porque teve uma certa feita que Jesus, as pessoas estavam achando que ele era um fantasma, e a Bíblia diz que ele comeu favos de mel, comeu peixe frito, assado, ou seja, o espírito não come. Então nosso Jesus ressuscitou. E Jesus, antes dele ter feito tudo isso, que ele já havia falado que ia acontecer, porque as palavras dele não podem mudar, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente, ele falou assim, olha, essa obra que eu faço, vocês farão ela maior. Aquilo que eu realizei, vocês vão poder fazer maior. E é interessante porque depois ele vai e fala com os discípulos assim, agora eu quero que vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E sereis minhas testemunhas. E ele fala, tanto na Judéia, Samaria, e ele vai falando até os confins da terra. E hoje essa responsabilidade, ela é nossa. Então, Josué estava agora passando por um momento difícil, por quê? Por causa da responsabilidade que ele está recebendo, que às vezes ela é igual a que eu recebo, que você recebe. Jesus nos comissionou para que nós pudéssemos ir e levar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho não é só para o pregador, para pastor. Pregar o evangelho é para todo aquele que se torna discípulo dele. Se você se tornou discípulo dele e aceitou ele como Senhor e Salvador da sua vida, você é uma pessoa que precisa pregar a palavra de Deus. Pregar com o seu testemunho, pregar com a sua vida, com as suas novas atitudes, com o seu novo comportamento, a sua nova maneira de falar e o seu testemunho de vida, aquilo que Jesus fez por você. Pastor, você já falou isso antes, já falei, estou falando e vou falar muitas outras vezes, porque este é o papel da igreja, ser testemunha em todos os lugares até os confins da terra, para que pessoas creiam no Senhor Jesus Cristo, possam ter seus nomes escritos. Então o domingo de missões é exatamente para nos lembrar dessa nossa responsabilidade de anunciarmos o evangelho, orarmos pelos missionários que foram para outros lugares. Tem pessoas no meio dos índios, tem pessoas no meio lá na Ásia, na África, em tudo enquanto é lugar do mundo, que foram enviadas para poder pregar o evangelho. Elas foram enviadas para pregar o evangelho lá, e nós fomos enviados para pregar o evangelho aqui. Só que às vezes nós nos assustamos porque a gente vê o que Jesus fez e ele fala que nós faremos obras maiores ainda. Então o que acontece? É interessante porque eu já vou te dar um exemplo aqui que você vai falar assim, não tinha pensado nisso, mas eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a Bíblia não fala momento nenhum em que a sombra de Jesus curou alguém, certo? Não fala.
A Bíblia fala que alguém veio e tocou na roupa de Jesus e foi curado. A Bíblia diz vários milagres. Mas pouco tempo depois da morte de Jesus, a Bíblia diz que as pessoas colocavam os doentes na beira da rua, do jeito que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro tocasse nas pessoas. Eu não estou dizendo que a sombra de Pedro curou as pessoas, mas Deus curou as pessoas através da sombra de Pedro que passou ali. Já pensou? Então Pedro teve uma experiência que já foi uma experiência notável, maravilhosa. Pedro, ele viu coisas maravilhosas. E nós hoje também podemos ver. Eu um dia fui orar por uma mulher que nos procurou na igreja. Ela estava grávida, 9 meses, e o médico falou que a criança havia morrido dentro dela. Ela teria que ir para o hospital para poder tirar aquela criança que morreu dentro dela. E, humildemente, eu orei por ela. Enquanto eu orava por essa senhora, ela começou a colocar a mão na barriga, se contorcer. Isso já fazem anos, tá? Não foi de hoje. Senão alguém fala assim, pastor, mostra aí a criancinha. Não, peraí. Eu estou dizendo que eu passei por essa experiência. Orei, e ela começou a sentir dores. Eu não tinha carro na época, e eu falei assim, vai para um hospital. E essa mulher foi para o hospital, e depois veio a notícia que ela ganhou uma menina viva. Ou seja, Jesus, no tempo dele aqui, não houve esse tipo de milagre. E nós temos experimentado os grandes milagres. Você não viu nenhuma pessoa com câncer ou com leucemia? Você vai falar assim, também, pastor, não existia. Eu estou dizendo que quantas pessoas hoje que já foram curadas. Nós temos na igreja hoje, na igreja do Evangelho Quadrangular aqui no bairro Planalto, nós temos pessoas que foram curadas de câncer, e nós temos pessoas que foram curadas de leucemia, que é o câncer no sangue. Então, para Jesus não há impossíveis. O que precisa de acontecer é que nós, como filhos de Deus, precisamos ter coragem de orar pelas pessoas e verdadeiramente declarar: eu te declaro curada, em nome de Jesus. Se você faz isso, você está fazendo algo tremendo que agrada muito a Deus, porque você vai falar de Jesus, que fez o milagre e que pode fazer o maior milagre de todos, que não é curar câncer ou AIDS ou ressuscitar morto. O maior milagre é a salvação. É o maior privilégio que uma pessoa pode ter, a maior honra que uma pessoa pode ter, e você já teve. E muitas pessoas poderão ter essa mesma honra, esse mesmo privilégio, se você abrir a sua boca e você não ficar como aqui Josué. Porque Josué, ele chega agora diante do rio Jordão com um povo, muitas pessoas, e ele sabia que ele tinha que atravessar aquele povo para o lado de lá, porque Moisés já havia determinado que seria ele, porque Deus já havia falado com Moisés que seria agora Josué. Só que Josué está ali, na beira do rio, sem saber o que fazer. Muitas vezes nós também estamos assim, na beira do rio, sem saber o que fazer. De manhã eu falei sobre Zaqueu que estava sobre a árvore, e agora estou falando de Josué na beira do rio, sem saber como que vai fazer, como que vai passar, como que vai enfrentar essa nova realidade. A realidade ali para eles eram várias coisas que eram novas. Por exemplo, Moisés havia morrido, então eles não tinham mais aquele líder para levá-los adiante. Outra coisa, eles iam atravessar um rio pela primeira vez. Alguém fala assim, mas eles tinham atravessado o Mar Vermelho. Sim, mas agora um rio transbordando, a água estava passando por cima dos barrancos, e Moisés morreu, e Josué agora tem que passar para lá. No mar, Moisés estava vivo, Moisés estendeu a vara e Deus abriu o mar. E agora? E aí Deus então fala com Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto, agora o meu negócio é contigo, eu e você. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite para isso. O negócio de Deus agora é com você, é comigo. Nós estamos aqui vivendo este tempo e este momento. Os problemas, as dificuldades estão como se fosse o Rio Jordão, passando por cima do barranco. Você olha, não tem
Não tem jeito de ir. Mas uma coisa é real. O Deus de Moisés falou com Josué: como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então somente esforça-te. Tem bom ânimo. Não te pasmes. Não te pasmes. Olha só, é muito importante nós entendermos isso aqui. Ele fala assim, ó, segue rigorosamente os mandamentos que eu ensinei para o meu servo Moisés. Segue o livro desta lei. Ó, a Bíblia Sagrada. Segue o livro desta lei. Porque se vocês fazem isso, seguindo o livro dessa lei, acreditando em mim, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Como eu fui com Moisés, eu serei convosco. Eu não te deixarei, não te desampararei. Mas eu preciso que você faça a sua parte. Você não pode desanimar. Você é que tem que se esforçar. Você tem que ter bom ânimo. Você tem que ter esta vontade, esse desejo. Porque da minha parte, é Deus falando, eu sou o Deus do impossível. Eu posso todas as coisas. Para mim, eu posso abrir esse rio para vocês passarem, eu posso fazer vocês passarem por sobre o rio, eu posso fazer o rio secar, eu posso congelar a água do rio. Para Deus não tem limite. Mas eu preciso que vocês façam o que é para vocês fazerem. Vocês querem ser bem-sucedidos? Vocês querem que todo lugar que vocês colocarem a planta do pé de vocês seja abençoados? Vocês querem ter uma vida de provisão, de prosperidade? Vocês querem aprender a viver nessa nova vida? Porque eles iam viver agora uma nova vida, além do Jordão, ou seja, do outro lado do Jordão. Eles não conheciam a terra para onde iam. Muitas das vezes nós sentimos assim, porque às vezes alguém morre, algum problema grave acontece, a gente pensa, e agora? E da agora para frente, como que vai ser? Se nós confiarmos no Deus de Moisés, como ele foi com Moisés, ele foi com Josué. Porque a Bíblia diz, a partir do versículo 10, que Josué, ele estava lá num lugar, tá? Lá no monte. E quando de repente, o que acontece? Vem agora a direção de Deus para que Josué entrasse para atravessar o Jordão. Então é importante, porque eles teriam que atravessar aquilo ali, Deus deu estratégia. Josué vai fazer assim, assim e assim. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O Deus de Moisés, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que quando Moisés chegou perto dele para conhecer Deus, Deus falou, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E Moisés então tira a sandália, provavelmente sandália que ele trouxe ainda lá do Egito, provavelmente. O que importa é que ele tira a sandália, e ele passa a conhecer o Deus vivo e todo-poderoso. Então esse Deus está dizendo, você quer ser bem sucedido agora, Josué? Como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Mas eu preciso que você faça a sua parte. Tem bom ânimo. Não te pasme. Não te cales. Outra coisa, não abandone os meus mandamentos. Não abandone o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. E tudo que você fizer, certamente seu caminho será próspero. Ou seja, se você obedece meu mandamento, se você confia em mim, pode confiar. Porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, meu amigo, você não vai temer mal nenhum, porque Deus está contigo. Então, eu deixo nesta noite essa palavra para você. Que o Espírito Santo possa te iluminar. Esforça-te. Tem bom ânimo. Não pasme. Nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu conselho, cuidado com as suas redes sociais, com o seu WhatsApp. Você não foi chamado para compartilhar desgraça. Você não foi chamado por Deus para compartilhar notícias de morte, de tragédia, de horror. Você não foi chamado, meu irmão, para poder viver dando notícia de política, notícia de assassinato, jornal, tanto de mortes, Covid,
doença, praga. Nós já sabemos que tudo isso vai acontecer, filho contra pai, pai contra filho, reino contra reino, irmão contra irmão, nação contra nação. Você esqueceu? Deus já falou sobre isso, Jesus já falou sobre isso. Você deve ser um divulgador das boas novas do reino. Eu preciso ser um divulgador das boas novas do reino. Então, meu conselho para você, onde você pisar a planta dos seus pés, através do Facebook, do Instagram, da internet, não importa, pessoalmente, onde você for, seja uma pessoa que leva a palavra de Deus. Ah, pastor, alguém vai me chamar de fanático. Deixa. Chamaram Jesus de Beelzebul, príncipe dos demônios. E Jesus não reclamou. Se te chamarem, é você que tem que saber da sua identidade. Quem é você? Você é um divulgador de boas novas ou de tragédias? Você espalha notícias boas ou você está distribuindo para as pessoas e compartilhando só porcaria? Você serve a Deus ou você serve a mídia? Tudo que eles querem divulgar, você vai lá e retransmite. Cuidado. Todo dia chega versículo da palavra de Deus no seu celular. Todo dia chega a palavra de Deus e tantas coisas de Deus no seu Facebook, no seu Instagram, no seu... não importa o nome. Todo dia chega. Verdade ou mentira? Todo dia chega. O que você compartilha? Você tem compartilhado para o reino das trevas ou para o reino da luz? Pastor, não chegou nada hoje. Não chegou nada para você distribuir hoje do reino de Deus? Nada? Dê o seu testemunho. Faça uma oração. Digite um versículo. Alguém quer falar, não, eu vou colar e copiar. Tá, pode. Mas já pensou a diferença você digitando um versículo, lendo ele, digitando ele, mandando para o seu irmão? As pessoas que estão na beira do rio com Josué, todas elas precisavam de graça para atravessar. E a palavra de Josué foi então dando ânimo para este povo. Deus deu ânimo para Josué. Josué deu ânimo para as pessoas. E a Bíblia diz que quando eles pisaram na beira do rio Jordão, quando a arca de Deus com os sacerdotes na frente, quando pisou, o rio se abriu. Fez um canal para o água de cá, para o água de cá, e eles passaram aqui no meio a seco, louvando, glorificando e exaltando a Deus. Você vai vencer. Você vai passar. Se você permanecer, pode acreditar, você vai vencer. Você vai ver a glória de Deus na sua vida, porque aquele que crê verá a glória de Deus. Deixa eu orar por você. Querido Deus, amado e eterno Pai, mais um culto de domingo e nesta noite nós abençoamos as pessoas. Pai querido, nós não tivemos hoje culto presencial, mas tivemos um culto online, onde a palavra do Senhor foi divulgada e pregada. E eu peço ao Senhor agora que o Senhor entra com provisão na vida dessa pessoa, que está precisando de um milagre para atravessar esse rio Jordão que está na frente dela. Eu peço ao Senhor graça e sabedoria para essa pessoa, para que essa pessoa possa vencer os obstáculos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor foi com Moisés, o Senhor foi com Josué, o Senhor é comigo e o Senhor é com todos aqueles que creem no seu nome, todos aqueles que meditam na tua palavra de dia e de noite, todos aqueles que seguem os teus mandamentos, todos aqueles que se esforçam, todos aqueles que se levantam para vencer. Seja com eles, Pai. Cobre-os com o teu sangue. Livra quem está doente, cura, meu Deus amado, quem está enfermo. Pai querido, traz paz para quem está com o coração atribulado, com a mente perseguida, com pensamentos de todo jeito. Libera essa mente, cura essa mente, transforma essa pessoa. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que haja paz. Povo de Deus, fiquem com Jesus. Lembre, ninguém nos proibiu de ter culto. O que nós estamos fazendo é investindo em você, te dando mais oportunidade para que você não tenha que sair de casa para vir à igreja nesses 15 dias, para que você seja então livre, para que você continue fazendo aí aquilo que você tem que fazer. Lave as mãos, use álcool gel, use sabão, sabonete, não importa, lave-se, ponha sua máscara, proteja-se,
porque a maior proteção vem de Deus. Deus está contigo e vai te dar a vitória. Onde quer que você andar, você é uma bênção. Você pode fazer muito mais. Esforça, tem bom ânimo, porque Deus é contigo. Um abraço, Deus abençoe. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor e o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.